Donald Trump fez o L. E agora, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo? Vocês não vão mais conseguir tentar livrar a cara de Jair Messias Bolsonaro? Essa é a manchete que está ululando na rede social e nos portais de veículo da mídia capacho do governo. Donald Trump, em plena ONU, falou para todo mundo que abraçou Luiz Inácio e que entre eles rolou uma química excelente. Eu sou a favor da tese de que a química é um baita pote de vaselina, mas tem pessoas com coração mais peludos que o meu que acham que o baita pote é de sal grosso. E a mídia ovulane, como se não houvesse amanhã, dando botes com bumbum de felicidade e satisfação, dizem que agora o tromposo é nosso e ninguém tasca. Neste vídeo eu vou falar para vocês sobre verdades que a mídia do regime jamais te falará. Vou pedir o seu like logo agora no início do vídeo, compartilhamento nas redes sociais e nos grupos de Telegram e Zap ajuda a nossa voz a chegar mais longe. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho. Se você já é de casa, você já sabe o que fazer. Vamos para a pauta. É realmente incrível como o povo brasileiro estava mais ansioso pelas declarações de Donald Trump na ONU do que pelas declarações do seu próprio presidente, porque a gente sabe muito bem do que aquilo é feito, né? É soberania, é agenda verde, é democracia, enfim, é o fim da fome, acabei com o fim da fome, mas o programa Fim da Fome continua, enfim, aquelas platitudes todas que nós estamos mais que acostumados. Mas a população brasileira estava mesmo ansiosa pela fala de Donald Trump, que tinha 15 minutos, mas falou 45 minutos sem ser interrompido, coisa que não aconteceu com o Janjo nos seus últimos compromissos oficiais, né? Mas quem é que para o Lourão? Não, senhores, ninguém silencia Donald Trump. E muitas coisas aconteceram. Donald Trump reclamou do teleprompter, reclamou da escada rolante que parou justamente na hora em que ele e Melania foram subir a escada, a gente tem inclusive imagens sobre isso, e colocou alguns pingos nos is em relação a vários países do mundo, e o Brasil ficou de fora? O Brasil não ficou de fora. Então, a fala do Donald Trump a respeito do Brasil foi um conjunto, mas a mídia do regime só vai te mostrar um ponto. E aqui a gente vai desmascarar a mídia do regime, como sempre fazemos. Aliás, eles não mentirão incólumes, não no nosso turno, né, brava gente? Então vamos lá, aqui eu tenho as imagens do exato momento quando a escada rolante parou. Aqui está o Donald Trump e a Melania, e quando eles ingressaram na escada rolante, milagrosamente, a escada rolante parou de funcionar. Melania, como toda dama de primeiro mundo, começou a subir as escadas. Será que eles imaginaram que eles não conseguiam, não sabiam subir escadas sem ser escadas rolantes? Vai saber, né? Então vamos ao frisson das redes sociais hoje. Donald Trump fez o L. Será que ele fez o L mesmo? Para corroborar essa manchete que Donald Trump fez o L e abraçou o Lula agora como se não houvesse amanhã e agora Jair Messias Bolsonaro está ferrado, eles destacam essa fala aqui de Donald Trump. Vamos lá que eu vou ler a legenda para os nossos amigos. Ele diz que ele tem um problema de falar sobre isso para vocês, porque ele estava entrando lá e o presidente do Brasil estava saindo, e eu vi, ele me viu, nós nos abraçamos. Olha que interessante. Quer dizer, então, que aqui na mídia, Janjo diz que não tem conversa com Donald Trump, mas quando dá de cara face to face com o Lourão, ele dá abraço? Revelador um negócio desse, você não acha? Donald Trump continua falando, né? Na verdade, nós marcamos uma reunião para a próxima semana, nós não tínhamos muito tempo para conversar, somente 20 segundos, e eles estavam olhando em retrospecto. Estou feliz em ter esperado, porque provavelmente as coisas não teriam ido tão bem, mas nós conversamos. Tivemos uma boa conversa e concordamos que iremos nos reunir semana que vem. Isso é fabuloso, porque Donald Trump simplesmente encurralou o Janjo na parede e disse para ele: eu espero você para conversarmos. E aí Janjo não vai poder dizer que não tem mais conversa com o Trump, né? Meu Deus! E ele continua que se isso for pertinente a vocês, ele me pareceu um bom homem, na verdade. Ele gostou de mim e eu gostei dele. Mas se você e eu só negocia com pessoas, se eu não gostasse dele, não negociaria com ele. Mas, pelo menos, naqueles 39 segundos nós tivemos uma boa química. Começamos
com o pé direito. E isso foi o bastante para que a mídia do regime começasse a ulular, né? Primeiro a gente tem que trazer que numa relação com Trump e governo dos Estados Unidos não quer conversar. Isso foi o que Lula disse em todos os seus compromissos oficiais, nacionais, ou seja, dentro do Brasil e fora do Brasil, porque ele repetiu isso aí como se não houvesse amanhã. Inclusive, essa declaração que eu destaquei para vocês foi concedida em entrevista à BBC. Tá? Ele disse, não tem. Então, ele é mentiroso? Não sei. E aí o Guga Noblat está lá, fazendo carnaval. Trump fez o L, e agora? Dudu Bolsonaro e Paulo Milkshake Figueiredo. Ainda vão chamar o Trump para defender o papai? Olha, os analfabetos de pai e mãe. Tem mais um analfabeto aqui, que é o Guga Chakra, que disse que vê fala do presidente norte-americano sobre o brasileiro Lula uma vitória para o governo e duro golpe no bolsonarismo. Vocês acham que realmente o Donald Trump abraçou o Zé Cachaça e fez o L? Vai deixando aí nos comentários para mim. O que eu não posso deixar de destacar para vocês foi a parte anterior à fala do Donald Trump a respeito de Janjo, de ter rolado uma baita de uma química maravilhosa entre eles. Olha só o que o Donald Trump falou antes disso. Brasil agora enfrenta grandes tarifas em resposta aos seus esforços sem precedentes para interferir nos direitos e liberdades de nossos cidadãos americanos e outros. Com censura, repressão, corrupção judicial. Vocês acham que corrupção judicial foi um recado para o ovo que tudo vê? Se vocês acham que foi um recado, digite 1. Se vocês acham que não teve nada a ver, que eu estou apenas Pilciluca das ideias nas minhas análises, digite 2. E ele continuou. Perseguição de críticos políticos nos Estados Unidos. E eu tenho um pequeno problema em dizer isso, e é só depois disso que ele entra na fala do Lula. Então ele disse, olha, vocês estão tudo lascado, Brasil, vocês estão lascados. Vocês estão enfrentando tarifas por causa disso. Perseguição política, tudo. Mas eu encontrei com o chefe de vocês e a gente vai conversar. Claro que Paulo Figueiredo disse que Trump é realmente um gênio, e eu realmente estou convencida de que Trump é um gênio. Ele denunciou a ditadura brasileira, a invasão da jurisdição americana na ONU, e acabou em seguida dizendo que gostava de Lula e o chamou para conversar, e complementa dizendo que o Brasil vai continuar indo mal, exceto se estiver ao lado dos Estados Unidos. Deixou o presidente brasileiro numa situação impossível. Lula vai ser obrigado, ele foi obrigado agora a ir à mesa de negociações, ouvir verdades e negociar algo que ele não tem como cumprir. Entenderam que a anistia será ampla, geral e restrita? Vários cisnes negros, né? Uma tempestade de cisnes negros por aí. E o Paulo Figueiredo, em relação à reação da mídia burra, né? E achando que todo mundo é burro como eles, ele disse: aqueles que não fizeram o Mobral da negociação, se querem analisar a fala, se foi boa ou ruim para Lula, vejam quais são as possibilidades que o presidente brasileiro tem agora, na nova posição em que se encontra. Terá que encontrar com Trump ou assumir que quem não quer assunto com Trump, com o democrático Trump, é ele. Tem a obrigação de voltar com alguma vitória se assentar à mesa de Trump. Ouvirá sobre a situação do país com fatos incontestáveis da boca do presidente, exatamente como foi no caso de Cyril Ramaphosa na África do Sul. Terá que dizer ao presidente americano que o judiciário brasileiro é independente, que Bolsonaro era uma ameaça à democracia e que o Brasil quase teve um golpe no 8 de janeiro. Só que essas mesmas narrativas foram criadas e usadas contra o próprio Donald Trump por anos. E aí, você vai explicar que disse que se Trump estivesse no Brasil também seria preso pelo 8 de janeiro? Que Trump era a nova face do nazismo? Quando disser que não pode fazer nada, será cobrado sobre o projeto da anistia. E aí, checkmate. Lula termina o dia de hoje em uma posição política infinitamente pior do que começou. E eu concordo em gênero, número e grau. Mas o que salta aos olhos no final do dia? É que tem um monte de petista, um monte de esquerdista na rede social elogiando Lula por ter conseguido arrancar um elogio de Donald Trump, o mesmo Donald Trump que Lula taxou como moço do regime do bigode. Aí o André Constantino vem cá. Vocês petistas estão animados, estão gratos, estão esfuziantes
com o elogio de um nazi? Vocês estão de brincadeira com a gente, né? É a hipocrisia como se não houvesse amanhã. E eu percebi que tem alguém, pelo menos uma luz, um sol a brilhar da parte da esquerda e da mídia capaz do regime, que parece que entendeu do que se tratou os elogios de Donald Trump. Agora há pouquinho, que Donald Trump se encontrou com o Volodymyr Zelensky recentemente, e havia uma expectativa de que os Estados Unidos fossem fazer algum tipo de sinalização, de ajuda com armamentos, pressão contra a Rússia, e o resultado que a gente teve foi Zelensky sendo profundamente pressionado pelo presidente americano e saindo, batendo a porta sem nem ser levado à porta pelo presidente americano, tudo isso na Casa Branca. A gente teve uma outra situação muito embaraçosa recentemente também, envolvendo o Cyril Ramaphosa, o presidente da África do Sul. No meio do encontro, quebrando todos os protocolos, Donald Trump passou um vídeo falando sobre o genocídio contra os brancos, sobre a cristofobia. Colocou um vídeo, não, ele provou, ele apresentou provas de que isso realmente estava acontecendo na África do Sul. E se vocês não lembram, aqui está o episódio, eu vou soltar alguns minutos, segura aí alguns segundos, tirar o áudio. Aqui o Donald Trump mandou escurecer a sala, o vídeo está sendo exibido aqui e está mostrando as covas dos fazendeiros brancos que foram, né, liquidados lá na África do Sul, e todo mundo lembra o episódio com Volodymyr Zelensky, né, que chegou a virar um bate-boca. Business like this, Again, I tell you you. just say thank you, I except said a lot of except times, that there thank you. except Virou literalmente um except that there are bate-boca. disagreements. That was with a guy named Biden, who was not a smart person. That was with Obama. It was your president. Excuse me. That was with Obama, who E aí gave you virou um sheets. And I, bate-boca. Eu acho que algumas pessoas já entenderam que não, eles não podem contemporizar esse tipo de coisa. Achar que Donald Trump quer arrastar alguém para uma cilada e que não vai oferecer flores primeiro é o cúmulo da analfabetice. É isso. Foi o grande momento da ONU. Tenho certeza que não acontecerá nada de mais emocionante do que já aconteceu até agora nesse embate de Donald Trump em resposta às falácias do Janjo. As falácias do Janjo eu comento amanhã com vocês na edição das 7 horas da manhã em ponto. Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento. Se você gosta do meu trabalho, aqui tem um pix, é doarpravaleria@gmail.com. Qualquer valor é muito bem-vindo para apoiar a mídia independente. E eu encontro com vocês nos comentários. E aí, você acha que o Donald Trump agora fez o L? Comenta!